Glória a Deus. Amém. Boa noite, família Vida em Cristo. Amém. A graça e a paz esteja sobre a tua vida e o teu coração. Amém. Tome teu assento, né? Você está cansado de estar em pé aí? Aleluias. Glória a Deus. Que bom que você está aqui nesta noite. Que bom que você veio para louvar, adorar ao nome do Senhor. E que bom que você veio também para ouvir a palavra do Senhor. O Senhor tem uma palavra para o teu coração nesta noite, amém? Glória a Deus. Você crê nisso, amém? Aleluia. Vocês estão comigo, amém? Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Amados, eu quero trazer uma palavra ao teu coração nesta noite, que o Espírito Santo tem falado comigo, né? Pastor Ovidi economizou hoje, né, pastor? Eu falei para ele, 1h30. Você aguenta eu falar 1h30 aqui sem parar, amém? Vocês estão, aleluia, vocês estão me motivando, hein? Amados, eu quero trazer uma palavra ao teu coração com o tema níveis de oração. Quero que coloque no telão para mim lá, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7 e o versículo 8. Aleluias, glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7 e o versículo 8. Amém? Diz assim, vou ler junto com você lá no telão, você que acompanhe no telão, por favor. Diz assim: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. 8, volta um para mim. 8, pois todo, põe no 7, aí, pedi, eu já comecei lendo errado, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Agora é 8, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Amém? Amados, Jesus, aqui no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, ainda estava ensinando a igreja, os discípulos que andavam com ele, no Sermão do Monte. Pode deixar para mim, se não atrapalhar vocês lá, deixa Mateus 7,7 para mim ali, por favor. Jesus ainda falava com os discípulos no Sermão do Monte, e neste ponto, no capítulo 7, ele começa a falar com eles, ou ele continua ensinando-os a respeito da oração, e ele fala sobre níveis de oração. Você vê que ele escalona a oração, porque tem aquele que pede, tem aquele que busca, e tem aquele que bate, mas na verdade este ensinamento que ele estava dando são padrões para nós orarmos, são níveis de oração, para que nós possamos buscar ao Senhor cada vez mais. Então tem uma oração que é um simplesmente pedir, mas tem uma oração que ela vai um pouquinho a mais do que simplesmente pedir, e você começa a buscar no Senhor aquilo que você está buscando, aquilo que você está pedindo. Mas existe também a oração que vai um pouquinho mais além, aonde Jesus falou, batei e abrir-se-vos-á, né? Mas a oração, que é algo maravilhoso, ela não vive, ela não anda, ela não tem resposta, ela não tem resultado na nossa vida, se nós não entendermos que tudo depende da nossa fé. Primeira coisa que eu quero começar explorando aqui nesta noite, trazendo ao nosso entendimento, é que o que é oração? A língua portuguesa, Jeff, trata a oração simplesmente como uma frase colocada em ordem. Então, quando você conversa com alguém através de uma frase, aquilo ali é uma oração. Sabe, às vezes na nossa mente religiosa, nós pensamos que oração é algo que você tem que fazer especificamente com Deus, ou para Deus, e assim, de uma forma muito ritual, ritualística. Eu tenho que saber falar com o Deus Todo-Poderoso. Você tem que chegar diante de Deus, ou seja, para orar,
Querido Deus soberano, excelso, glorioso, poderoso, eterno, e encher de palavras difíceis para que Deus entenda ou responda a tua oração. Mas a oração é tão somente um falar com Deus, tão somente um conversar com Deus. E principalmente no nosso caso, conversar sobre nós, sobre a nossa vida, sobre as nossas necessidades, sobre aquilo que nós passamos, sobre enfermidades talvez que tenha assolado a tua vida, sobre crises financeiras, sobre crise social, sobre crise relacional dentro da casa, com a família, com os filhos. É conversar com o Pai. Sabe, você que é um bom filho e tem relacionamento bom com o teu pai, talvez lá na tua casa você senta com ele e fala dos teus problemas. Talvez você que é jovem, adolescente ainda, fala dos teus problemas lá na escola, fala das tuas notas baixas ou das tuas boas notas com o teu pai e conversa com ele. Fala às vezes até daquele amiguinho que quer roubar você no futebol. E oração, quando se trata relacionamento entre eu e Deus, é exatamente isso. É um conversar íntimo com o Pai. Então Deus não quer saber se você tem uma boa retórica, se você tem um bom vocabulário, se você consegue orar com palavras difíceis. E olha que às vezes muito de nós colocamos palavras na oração que nem nós não entendemos mesmo. Não sabemos nem o que significa a palavra. E nós colocamos lá, excelso, soberano, magnífico, né? Enchendo de palavras difíceis. Deus não quer saber o quanto você conhece da língua portuguesa, as palavras complexas. Ele quer saber de intimidade do teu coração. Eu lembro que, certa feita, na cidade um empresário estava levando o seu filho para a capital do estado, para que lá, não foi aqui no Paraná, claro, para que lá ele prestasse o vestibular, para ir estudar na Universidade Federal daquele estado. Mas ele, como um bom cristão, falou: filho, hoje nós vamos, outra noite eu vou pedir para o pastor, cidadezinha pequena, cidadezinha do interior, eu vou pedir para o pastor orar para você, para que você vá bem no exame, para que você tire uma nota boa. E a igreja cheia, terminou o culto, o irmão leva o filho lá para o pastor e diz: pastor, eu preciso que o senhor ore pelo meu filho, porque amanhã nós vamos para a capital, meu filho vai prestar exame do vestibular, eu quero que o senhor ore. Não, Jesus é poderoso, e chama o jovem e diz: pai, em nome de Jesus, essa enfermidade, em nome de Jesus, esse exame não vai dar nada, porque ele é curado. O menino foi para a faculdade, ou para a capital, fez o exame do vestibular, fez a prova do vestibular, para você que sabe o que é, tirou em primeiro lugar. Porque Deus quer saber se você tem pleno conhecimento da língua portuguesa para colocar as coisas corretas, mas Ele quer saber a sinceridade do teu coração, e quer saber o quanto você crê, o quanto você espera nisso. Então não é o teu jeito de falar. Como que você conversa com o Pai? Qual é a intimidade que você tem com o Pai? Quem sabe você é o cara da quebrada. Se esse é o teu tratar, não pense que, mas eu vou estar desrespeitando, desonrando. Deus é um Pai de amor. Ele é sim justo juiz, mas é primeiramente um Pai de amor. E Ele vai te entender. Primeira coisa que você precisa entender, aleluias, é quem você é quando você vai orar. Você é filho, e você é filho amado. A pastora está lá, mas pede para alguém para me ajudar a equilibrar lá, por favor. Eles estão mais fervorosos que nós aqui. Aleluias. Glória a Deus pela vida dos nossos queridos. Nós vamos ter um prédio enorme para eles, em nome de Jesus. Amém? Aleluias. E eu não vou mais atrapalhar eles. Eu sei, porque lá, eu fico lá quando alguém está falando aqui, e eu... Glória a Deus. Aleluias. Além da fé, você tem que saber quem você é.
Você tem que saber que você é filho, saber que você é amado. Amados, ter a identidade de filho é um simples concordar com a palavra de Deus, é um simples olhar para a cruz de Cristo. Ele morreu naquela cruz para te dar salvação, para te dar direito e acesso ao trono da graça. Quando você entende que você é filho, você sabe pedir, porque o filho pede. Eu sempre dou o exemplo dos meus filhos aqui, porque eram os mais pidonchos que tinha. Eu sempre ganhava, se era Paolo, se era o Juninho, mas os dois sabiam pedir, né? Mas eu sempre falo do Juninho, ele era persistente, ele não esquecia. A Paola era mais tranquila, eu falava para ela: filha, pai não tem dinheiro esse mês, mês que vem nós vamos ver. Ela esperava o mês que vem. O Juninho não, o Juninho semana que vem já tem, pai? Já deu, pai? No outro dia ele já conseguiu, pai? Né? Era persistente. Você tem que entender que você é filho, e o filho, o pai ouve, o pai tem prazer de atender ao pedido do filho. Fala para mim, você que tem filho pequeno, que tem criança, quando ele pede um copinho de água para você, se você não dá com prazer, ele pede uma maçã, pede um pedaço de pão para você, você não dá com prazer. Ele pede um presente que é mais caro, que para você é um sacrifício, e quando você consegue, você não vem com o coração transbordando de alegria e diz: ó filho, pai conseguiu comprar para você. Assim é o nosso Pai Celestial, prazer em nos dar. Não pense que Deus é um Deus que não quer dar. Não pense que Deus é um Deus que não retribui. A Bíblia fala, Jesus falando ainda sobre oração e ensinando, ele diz que nós, sendo maus, sabemos, Mauro, dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Ele que está nos céus tem para nós muito mais do que aquilo que nós podemos pensar, imaginar. Amém? Então, querido, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você está pedindo em oração, creia naquilo que você está te dar. Padrão de Deus para responder às nossas orações é crer primeiro para receber depois. Primeiro nós temos que crer. E a fé não é você ter coisas na mão. A fé não é você enxergar, ver coisas físicas primeiro, mas é você enxergar com o coração, é você visualizar por fé. O salmista escreveu: crie, por isso falei. E o apóstolo Paulo acrescentou no seu texto: nós também cremos, por isso é que também falamos. Amém? Glória a Deus. Ô Adriel, muda para mim, deixa só 5 aqui acesa, daí para esse negócio de ficar dessa. Aleluias. Amém? Glória a Deus. Então, nós precisamos crer e começar a vivenciar isto, começar a falar aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos. A Bíblia não diz que nós devemos sentir, não diz que nós precisamos sentir para depois crermos, mas precisamos crer. Todos nós precisamos aprender a maneira como Deus opera na oração. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus diz ainda em Marcos para nós que numa certa ocasião, alguns discípulos que andavam com Jesus souberam que Ele estaria na casa de alguém ministrando e falaram: vamos levar o nosso amigo paralítico lá. E tomaram aquele paralítico. Marcos 2,25 diz assim, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados.
Eles tomaram aquele paralítico e levaram até onde Jesus estava, aí vendo que não conseguiam entrar aonde Jesus estava, por causa que a multidão era muita. Eles falaram: vamos dar a volta. Estou parafraseando aqui. Vamos dar a volta, vamos por trás da casa ali, vamos subir no telhado da casa. Descobrimos o centro e soltamos a cama no meio, aonde Jesus estava. Eu imagino que Jesus ficou olhando eles descer a cama. Amém. Daqui o paralítico, Jesus olhou para eles assim: olha, por causa da fé de vocês, paralítico, levanta e anda. Amados, a nossa fé atrai a atenção do céu. A tua fé atrai a atenção do céu. A Bíblia não fala que Jesus se compadeceu daquele paralítico. A Bíblia não fala que Jesus olhou para ele e ficou com dó dele, mas a fé daqueles homens comoveu o coração de Deus, comoveu o coração de Jesus ali. Então, amado, a tua fé atrai a atenção do céu. O que você tem pedido? O que você tem buscado? O que você tem colocado diante de Deus em oração? Presta atenção no que eu vou falar. Deus não faz nada na tua vida se não for por meio da oração. Não adianta você ficar dizendo assim: Deus me conhece, Ele conhece a minha intimidade, Ele conhece o desejo do meu coração. Se você não orar, você não vai receber de Deus. Se você não pedir, você não ganha. Ele não ouve, Ele não te atende. Pastor, mas a palavra de Deus diz que Ele é onisciente, que Ele é onipotente, que Ele é onipresente. Ele é o Todo-Poderoso. Ele está em todo lugar e Ele sabe todas as coisas. Ele sabe do que eu preciso. Sabe? Mas Ele quer, Francisco, que você abra a tua boca e diga: Pai, eu preciso de Ti. Ele quer, Uriel, que você abra a tua boca e diga: Pai, é desta forma que eu preciso, Pai. Eu já falei várias vezes aqui, mas eu tinha dificuldade para orar. Pela criação antiga, meu pai é do esquema antigo, daqueles homens que não falavam duas vezes, então causava um certo respeito, mais aguçado, chamado de medo, de você pedir as coisas para ele. Eu tinha medo de pedir as coisas do meu pai, irmão. Tanto que meus primos, quando iam lá em casa, depois da hora de ir embora, sempre tinha aquela: vamos posar lá em casa? Tinha uns 3 primos que namoravam na mesma cidade, e sempre tinha dessa. Um ia na casa do outro posar. Quando era a minha vez, eles falavam para mim assim: vamos posar lá em casa? Eu falava: então pede para o pai lá, se o pai deixar eu vou. Eu mandava eles pedir, porque eu tinha medo. Sabia que isso causou em mim medo de orar? E eu usava o argumento assim: Deus é onisciente. Está dando microfonia aqui. Deus é onisciente. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe do que eu preciso. E eu orava assim: Senhor, Tu conhece a minha vida. Tu sabe do que eu preciso, Senhor. Deus quer ouvir da tua boca. Deus quer ouvir de você. Então entra em detalhes. Entra em detalhes com Deus. Seja minucioso com Ele. Fale para Ele especificamente aquilo que você quer, aquilo que é o desejo do teu coração. Você pode ter certeza, se você estiver pedindo coisa que Deus não quer para você, Ele vai dizer para você no teu coração: filho, você não precisa disso. Põe o teu coração para orar, para você ver. Pede um jato para o Senhor. Precisa de um jatinho. Fala: não, filho, você precisa de uma casa, você precisa de um carro, ou você precisa de uma empresa. O jatinho vem depois. O Senhor fala. Precisamos ter fé para orar. Precisamos crer que nós já recebemos, e então nós teremos aquilo que nós buscamos. Você sabia que o diabo, ele age na esfera das emoções? O diabo, eu sempre falo isso aqui, ele age de fora para dentro. E ele ataca na área das emoções.
Mas Deus não trabalha desta forma. Deus não trabalha com emocionalismo. Deus não trabalha no teu emocional. Deus age pela fé. Ele age na esfera da fé. Então, meu querido, não seja guiado por emoções. Não seja guiado nem por alegria e nem por tristeza. Deixa eu falar um negócio para você. Tristeza não atrai o coração de Deus. Fé atrai o coração de Deus. Eu vou mais longe, o Espírito Santo está me mostrando aqui. Deus não se alegra com tristeza de ninguém. Deus não quer ver nenhum dos seus filhos triste. Fala para mim, Joebe, qual pai que se alegra em ver o filho triste? Em ver o filho cabisbaixo? Deus quer ver você alegre. Aleluias. Então não adianta, queridão, derrubar os teus braços, derrubar a tua cabeça e dizer, ó céus, ó dia, ó tristeza. Quem assistia essa? Quem era da minha época? Não adianta nada. Agora diga, ó Pai, ó Senhor meu, eu preciso de Ti, eu creio que Tu és o meu Deus, que Tu és aquele que me sustenta, que Tu és o braço forte que me mantém em pé. Está aí a prova, está aí o inimigo, está aí a muralha, está aí as prisões, as cadeias na minha vida, mas eu creio que o meu libertador vive. É esta fé que move o coração de Deus. Levanta a tua cabeça, para de andar cabisbaixo, para com tristeza, move-se pela fé. Aleluias. Fé é crer que já recebeu aquilo que você tem buscado. Aleluias. Amados, Deus colocou tudo o que Ele tem disponível para mim e para você através da oração. Amém? Será que Deus tem poucas coisas? Aleluias. Todos os bens estão a nosso dispor. O Salmo fala isso, que os céus é do Senhor, mas a terra Ele a deu aos seus filhos. Amém? Tem filho aqui? Você é filho? Amém. Comece a tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para você. É por fé, é por fé. Aleluias. A oração é algo tão importante que Deus não fará nada até que nós nos coloquemos em oração. A oração, ela libera os planos de Deus sobre nós. Interessante isso, né? Nós achamos sempre, como Deus é todo soberano, é poderoso, tudo acontece automático na nossa vida, mas precisa de um aval. Deus, por isso que Apocalipse 3:20 fala lá, eis que estou à porta e bato. Deus não é invasivo. Deus é um Deus que respeita você. Por isso que Ele espera você pedir. Então a oração libera os planos de Deus sobre nós. Deus tem planos maravilhosos para mim e para você. Planos de bênção, planos de vitória, de prosperidade, de saúde, de paz, de alegria. Mas é a nossa oração que libera os planos de Deus. Porém, a falta de oração restringe o céu. Eu tenho o costume de falar, e você já ouviu, a única pessoa que pode impedir a tua bênção aqui nesta terra é você mesmo. Só você pode impedir a tua bênção. Nem o caramunhão, nem o capa preta, nem o chifrudo do Satanás tem poder para atrapalhar você, porque ele é derrotado. E a Bíblia fala que ele está debaixo dos teus pés. Mas você pode atrapalhar. Se você não pedir, se você não orar, você restringe o céu sobre a tua vida. Você restringe o céu sobre a tua família. Você restringe o céu sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, sobre a tua saúde. Aleluias. Então hoje você vai aprender como orar. Você foi criado com liberdade de escolha. Portanto, Deus não te abençoa forçadamente. Ele tem para você todas as bênçãos. Todas as bênçãos. Saúde, salvação,
sucesso, sabedoria e muito mais. Mas precisamos dar o nosso consentimento a Ele. Versículo 3 do primeiro capítulo de Efésios, o apóstolo Paulo escreve dizendo assim: ó, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem, ou seja, já está dizendo que o verbo está no passado, nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você já é abençoado. Você é abençoado com todas as bênçãos. Tem alguém abençoado aqui? Amém? Você é abençoado com toda a sorte de bênção. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Oração é coração aberto, é mente aberta e mãos abertas para receber. Deus não pode abençoar alguém que está fechado. Vocês já viram também eu fazer isso? Fala assim: solta os braços que eu vou orar. Tem gente que quando vai receber, o pastor vem aqui e diz: eu vou estender a mão, eu vou ministrar uma bênção para você. O cara faz assim, o cara faz assim, e o outro fecha o coração também, né? Lá vem o pastor com essa história de novo. Coração aberto, mente aberta. Você precisa ouvir, você precisa entender. E gente, quando você vai receber um presente, né? Pastor Avedi chega lá na casa do Jeff no dia do aniversário com um presentão desse tamanho. O que o Jeff vai fazer? Abre os dois braços e se prepara para receber. Ninguém recebe nada de mãos fechadas, de coração fechado, de mente fechada. Amém? Então abra hoje em nome de Jesus o teu coração, abra a tua mente, o teu entendimento em nome de Jesus, e se mantenha com as mãos abertas, que o Senhor hoje vai distribuir para você a tua bênção. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, aleluias. Então o versículo 7, o versículo 8 de Mateus 7 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Primeiro nível de oração: todo o que pede, recebe. Amém? Amém. Então diga comigo: todo o que pede, recebe. Então o primeiro nível é pedir. Esse é o nível onde nós apresentamos as nossas necessidades, as nossas petições, os nossos pedidos diante de Deus. Paulo fala aos Filipenses no capítulo 4, versículo 6, dizendo assim: ó, não andeis ansiosos com coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Aleluias. Qual que é a ordem que você faz quando a luta vem, quando a muralha vem, quando a dificuldade vem, quando a enfermidade vem, quando o problema vem? Você inverte tudo. Vou no médico primeiro, vou no advogado primeiro, vou ver com o vizinho, vou ver com fulano, com ciclano. Depois, por último, ou penúltimo, você lembra do pastor ou do teu líder. Aí fala: nós podemos orar também. Não andeis ansiosos de coisa alguma. A ansiedade de você correr para um lado, correr para outro, se preocupar, perder noite de sono, arrancar o resto dos cabelos, no meu caso, né, da cabeça, não vai adiantar nada. Pastor Avedi já nem tem mais o que arrancar, né? Não vai adiantar nada. Jesus falou assim aos discípulos, neste mesmo sermão do monte, quando ele falava sobre oração: não andeis ansiosos. E aí lá no final do texto, quando ele fala sobre oração, ele diz assim: por acaso a ansiedade vai acrescentar um côvado, ou um palmo, se quiser também, a sua vida? A ansiedade não resolve nada. Fala para mim, qual foi o dia que você pousou acordado de preocupação com alguma coisa e o outro dia amanheceu com o problema resolvido? Se isso for solução, eu vou começar a ficar acordado de noite para ver se resolve algumas coisas. Você fica mais velho, que aquele que não dorme direito envelhece mais rápido. Então comece a dormir, comece a dormir. Amados,
Mas o que o apóstolo Paulo fala aqui, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Então nós precisamos apresentar ao Senhor, ser específico sobre aquilo que nós queremos, sobre aquilo que nós precisamos, sobre aquilo que nós queremos receber. Então não basta você só pedir assim genericamente: Senhor, me abençoa, Senhor, que eu tenha um casamento abençoado, que eu tenha um trabalho abençoado, que eu tenha um dia abençoado. Seja específico, apresente ao Senhor os detalhes. Eu lembro, nessa questão de ser específico, a irmã Sueli, esposa do pastor Luiz Fernando, ela conta que ela estava orando por uma menina, tinha 2 piá, a Marlene conhece bem. E ela estava orando por uma menina e ela escreveu uma carta para Deus. E na carta ela escreveu a cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da pele, todos os detalhes. E diz que Deus deu exatamente do jeito que ela tinha pedido. É isso que Deus quer que eu e você faça. Fazer conhecido, antes tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Talvez Deus não esteja te respondendo da maneira que você precisa, porque você não está sendo específico. Você não está falando com Deus nos pormenores. Já viu aquelas propagandas da televisão lá? Aparece um carro zero, parcela de R$250 por mês. Aí tem 1 milhão de letras minúsculas que você tem que colocar uma lupa para você enxergar. Ali está as informações específicas. Deus não gosta desse tipo de propaganda. Deus não quer que você apresente o genérico e deixe o principal escondido. Deus quer que você fale para Ele: Senhor, eu preciso, Pai, que o meu salário dobre neste ano, Pai. Eu preciso, Pai, que o Senhor me cure desta enfermidade, porque esta enfermidade não me pertence, Pai. Não sei qual que é a tua enfermidade, Tem uma dor nas costas que encostou na Del ali. Nós estamos chutando ela, Del? Estamos mandando embora, não é dela. Então é isso que Deus quer. Está doendo as costas, Pai, essa dor aqui não é minha. Então tira essa dor nas costas, tira essa dor no rim, tira sei lá o que, mas seja específico. Começa a detalhar para o Senhor, você está sonhando com um filho, com uma filha? Começa, detalha: Senhor, eu quero que ele tenha olho verde, olho azul, quero que ele seja loiro, quero que seja moreninho, detalha para o Senhor. Deus é um Deus minucioso. Amém? Então, amados, o Espírito Santo, Ele é ordeiro, nunca vai fazer algo que nós não queremos, aquilo que nós não pedimos, aquilo que nós não especificamos, entendeu? Ele não é intrometido, não é inconveniente, e Ele não vai dar algo que você não peça. Aleluia. Por isso precisamos pedir especificamente o que nós queremos. Também precisamos pedir de acordo com a palavra de Deus. Outra oração que não é respondida é a oração que não tem base bíblica. A tua oração tem que ser fundamentada na palavra de Deus. Amém? Então Jesus disse: se orarmos de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. 1 João capítulo, coloca para mim lá, 1 João capítulo 5, versículo 14. Eu vou lendo aqui, a hora que aparecer você acompanha. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ponto. Segura nesse versículo, não muda para mim ainda. Presta atenção, tem um negócio que a gente lê errado, E esta é a confiança que temos para com Ele. 2 pontos. Qual que é a confiança? Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, vírgula. Aonde que está a vírgula? Depois da vontade. Se você pegar essa vírgula, tem gente que pega a vírgula e diz que é ali, que se pedirmos alguma coisa, vírgula, segundo a vontade dEle, Ele nos ouve. Não mudou a frase? E o que a Bíblia está dizendo? Não fui eu que coloquei a vírgula ali, foi Deus. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Quando você pede segundo a vontade do Senhor, você é ouvido e você é atendido.
Então qual a oração que responde? Não é aquela que é segundo a vontade de Deus. Tem gente que acha que a oração respondida é a oração segundo a vontade de Deus, mas é a oração segundo a palavra de Deus. Ele nos ouve. Então por que algumas pessoas não obtêm resposta na oração? Porque estão pedindo fora da palavra, sem base bíblica. Aí o versículo 15 diz assim: e se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhe temos feito. Você entendeu? Então quando você pede de acordo com a vontade dEle, Ele responde você com certeza. Amém? Então comece a orar de acordo com a palavra de Deus. Amados, aí você precisa ajudar Deus no negócio também. Você precisa conhecer um pouquinho mais a palavra do Senhor. Você tem que saber mais do que Deus fala a teu respeito, saber mais a respeito daquilo que Deus tem dito sobre você, sobre quem você é, qual é as promessas que Ele tem para você, o que Ele deixou para você. Amém? Aleluias. Você já leu a carta de Efésios, que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios? Se você já leu 255 vezes, leia 256, 57, principalmente capítulo 1 e 2. Leia com atenção, colocando os pontos e as vírgulas no lugar certo. Presta atenção no que Deus fala a teu respeito ali. O apóstolo Paulo escreve muito nesses 2 capítulos, quando ele escreve aos crentes de Éfeso, dizendo quem eles são. Ali você vai ter entendimento, revelação de quem você é, de que você é filho, de que você é amado, de que você é herdeiro daquilo que Deus tem para você. Amém? Glória a Deus. Então, primeiro nível, todo o que pede recebe. Deus só age de acordo com a sua palavra. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 7, ou melhor, indo para o Evangelho de João, diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então, se você orar tendo a palavra de Deus como base na tua vida, você já começa com a resposta de Deus. Amém? Glória a Deus. No primeiro nível nós pedimos, mas Mateus 7,7 fala que há um nível que vai além do pedir, que é aquele que busca, acha. Diga assim: aquele que busca, acha. Vamos falar mais bonito, mais forte? Aquele que busca, acha. Esse é o segundo nível. Mas agora, no segundo nível, muda um pouco a história. O segundo nível fala de busca. Então não é simplesmente uma oração que apresenta. Se você vai em algum órgão público do governo solicitar ou fazer o pedido de alguma coisa, normalmente através de um e-mail, ou através de uma carta, um documento oficial, você faz a solicitação do pedido daquilo. Um exemplo: eu trabalhava numa empresa, um caminhão pesado quebrou, afundou a boca de lobo de um bueiro, bem na entrada, era um posto de combustível, e alguns carros vieram, caiu lá e deu problema no pneu. Eu já mandei isolar lá e liguei na prefeitura e fiz uma solicitação. Eu fiz um pedido para que eles viessem arrumar aquilo ali. E eu fiz um pedido. Eu apenas com aquela comunicação, no dia que eles falaram que vinham, eles vieram e trocaram. Então pedir algo é quando você apresenta aquilo que você quer ao Senhor. Mas busca, a própria palavra em si já diz, é algo mais minucioso, é algo que depende um pouco mais de empenho. Hebreus capítulo 11, 6, que nós já lemos, já citei, diz que de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador de quem? Daqueles que o buscam. Galardoador, ou seja, Ele dá galardões, Ele dá presentes, Ele dá recompensa para aqueles que o buscam.
O Senhor é galardoador de quem o busca. Então não é uma questão de busca apenas ou buscar apenas aquilo que você está pedindo, mas é algo a mais. É buscar a Deus, é buscar intimidade com Deus, é buscar ter relacionamento com o Pai. O Senhor nos criou como homens e mulheres aqui nesta terra, e eu creio que Ele nos salvou, nos resgatou com o mesmo propósito: termos comunhão com Ele. Quando Deus criou Adão lá no jardim do Éden, e todo o entardecer o Senhor comungava com Ele, o Senhor ia conversar com Ele. E hoje todo aquele Jeremias que olha para a cruz de Cristo e aceita, crê que Ele morreu e salvou para nos dar nova vida, ele quer relação, ele quer se relacionar, ele quer ter intimidade. Por isso que eu afirmo e creio que Deus não dá nada a você se você não pedir, não orar, porque Ele tem prazer em ouvir a tua voz, que Ele tem prazer em conversar com você. O Senhor quer que você vá para perto dEle. Então buscar é algo que vai além de apenas você orar e apresentar um pedido, mas fala de ter relacionamento. Amém? Glória a Deus. Nós buscamos o Senhor porque nós o amamos. Você ama o Senhor? Aleluias. Se você ama o Senhor, busque mais a Ele, busque ter mais intimidade com Ele. Aleluias, glória a Deus. Quando buscamos o Senhor pelo amor, Ele nos recompensa com a resposta da nossa oração. Amém? Amém. Então, no original deste texto de Hebreus 11:6, a expressão creia que Ele existe, dá para traduzir para o português assim como é. Ele creia que Ele existe, creia que Ele é. Então traz para o agora. Deus é, Jesus é. Sabe, amados, nós oramos e buscamos a Deus por tantas coisas, e precisamos que Ele seja na nossa vida tantas coisas. O que você tem pedido para o Senhor? O que você tem buscado no Senhor? O que você quer que o Senhor seja para você hoje? Um cego que andava em escuridão estava pedindo algo para o Senhor, e para aquele cego Jesus foi a luz. O que você está pedindo? O faminto, quando teve fome, Jesus foi o pão. Para o sedento, Jesus foi a água da vida. Para o enfermo, Jesus é a cura. Para o morto, Ele é a vida. Para aquele que está prisioneiro, Ele é a liberdade. Para aquele que é solitário, Jesus é o amigo verdadeiro. Para aquele que vive uma vida de mentira, Jesus é a verdade. Para aquele que é o viajante, Jesus é o caminho. Para aquele que é sábio, Jesus é a própria sabedoria. Para aquele que é réu, Jesus é o advogado. Para aquele que está perdido, Ele é a salvação. Mas para mim e para você, Jesus é tudo. Então creia. O que você precisa que Jesus seja na tua vida hoje? Comece a buscar Ele. Comece a buscar nele isto. Aleluias. Glória a Deus. Cristo é para você, e você encontra Ele na oração. O que você precisa de Jesus em sua vida? Creia nisto. Aleluias. Jesus é, o Senhor é, Ele é na tua vida. Aleluias, glória a Deus. Tu és maravilhoso, Pai.
Então a petição é o primeiro nível. E é um tipo de oração que pode ser feita de forma rápida. Mas buscar ao Senhor depende de tempo, de você investir tempo. Neste nível de oração, buscamos o Senhor de todo o coração. O profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 13 e 14, escreve: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a sua sorte. Aleluias. Aquele que busca o Senhor de todo o coração encontra o Senhor, e o Senhor muda a tua sorte. Amém? Glória a Deus. Todos começamos pedindo, mas precisamos avançar de nível. Precisamos começar a buscar ao Senhor. Aleluias. O terceiro nível fala de bater na porta. Ao que bate, se abrirá. Diga comigo: ao que bate, ao que bate, se abrirá. Então esse nível de oração, esse é o nível da intercessão. Esse é o nível mais profundo, mas são poucos aqueles que conseguem entrar neste nível. O profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 16, o Senhor diz: viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. O Senhor já sabia que era difícil chegar ao nível de intercessor. No Evangelho de Mateus, lá no capítulo 26, Jesus foi orar, e no versículo 40 ele diz assim: e voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse vós vigiar comigo? Aleluias. O Senhor falou em Isaías e vivenciou isso no Evangelho de Mateus. Não houve intercessor. Amados, talvez a resposta daquilo que você tem buscado não tenha chegado até agora, porque você não está avançando de nível, porque talvez a tua oração esteja apenas no primeiro estágio. E a palavra de Deus é clara, falando para nós que nós precisamos avançar de estágio. O Senhor, quando conversa com o profeta Ezequiel, fala para ele avançar a um nível de águas mais profundas. A Bíblia fala que o Senhor media e ele avançava. O Senhor media e ele avançava. O Senhor media e ele avançava. Sabe o que eu entendo? Que quando era medido os 1000 côvados, o Senhor está nos olhando e vendo como nós estamos, se nós estamos realmente preparados para ir a águas mais profundas. Medir fala de averiguação, medir fala de verificação. Eu creio que Deus olha para mim e para você e vê como nós estamos, e quando Ele vê que você está apto, Ele diz para você: desce um pouquinho mais nas águas. A primeira verificação da medição, a Bíblia fala que o profeta entrou quando o homem mediu e a água estava nos seus tornozelos. Águas rasas. Águas rasas fala para mim que eu tenho o controle total da minha vida, do meu ir e do meu vir. E quando você está com a água até nos tornozelos, você consegue correr o tanto quanto você está na terra seca. Você consegue erguer o pé um pouquinho acima da água e vai. Mas o Senhor continuou verificando. Entenda que eu não estou fugindo do tema, nós estamos falando de oração, e oração fala de comunhão, fala de aprofundar também no Espírito, fala também de buscarmos o Senhor, e fala de intercessão, de ir ao mais profundo da comunhão com o Pai. E após ter verificado de novo, o Senhor fala para ele: agora avança mais 1000 côvados, e as águas já estavam no joelho. Você já tentou correr com água para o joelho?
Aí você tem que fazer assim, né? Que nem criança correndo. Você ergue os pés para os lados assim, porque senão você não consegue tirar a água, o pé de dentro da água. Você tem que dar meio que uns pulinhos ainda, né? Mas ainda você vai aonde você quiser. Ainda você está no controle. Mas a palavra do Senhor fala que o Senhor averiguou de novo, mediu de novo, verificou de novo e viu que ele podia ir a águas mais fundas. E as águas já estavam nos lombos. Aí já muda um pouco o controle. Você já não tem tanta liberdade. Se você não tiver com os pés firmes no chão, a correnteza meio que balança você já. O último nível de oração fala de um nível de intercessão. E eu pergunto para você: você está disposto a entrar nesse nível de oração? Você está disposto a pagar o preço? Tem pessoas perdendo a vida, tem pessoas perdendo o casamento, tem pessoas perdendo os filhos, porque não está disposto a lutar por sua casa, não está disposto a lutar por sua família, não está disposto a lutar por sua vida. Tem pessoas que não conseguem prosperar, porque não têm disposição para lutar por sua vida financeira, por aquilo que o Senhor já te deu. Você tem disposição para isso? Mas o homem mede, mais uma vez, faz mais uma verificação do profeta, averigua ele novamente, confere, tudo certo, avança mais um pouco, e a Bíblia fala que são águas que não dão para passar, a não ser a nado. Aleluias. Eu estava lembrando, eu contei para o pastor Ovedi, estava conversando com o Jeremias, também lembrei de um batismo que nós vamos fazer. Deveria estar uns 4 graus de temperatura, um calor tremendo assim, aquela coisa, né? E você entrar na água, Mauro, eu coloquei o pé assim, parecia que começou a enfiar uma faca de baixo para cima. E eu fui descendo, né? E quando chega na região do abdômen, mais ou menos assim, né? Você não consegue mais nem pensar, quem dirá falar alguma coisa, né? Foi poucos candidatos, graças a Deus, mas eu fiquei lá dentro, eu e o Jeremias de um lado, eu do outro lado, acho que uma meia hora, né, pastor Vidir? Aí o pastor Vidir falou que foi castigo, porque no batismo anterior eu não pude ir, daí ele teve que ir, ele ficou lá. Ele falou: olha, viu, você fugiu de um, Deus preparou outro para você. Eu falei: glória a Deus por isso. Mas você já viu que você vai entrar num rio, numa piscina fria, se você vai assim, colocando o pé assim, parece que a água se torna mais fria ainda. Se você vai entrando devagarzinho, parece que se torna mais frio ainda. Uma passagem que o Senhor falou com o profeta, quando ele entrou a águas profundas, a Bíblia fala que eram águas que não davam para passar, a não ser a nado. Sabe o que a Bíblia está falando a esse respeito? Que é um momento onde nós somos guiados pelo Espírito Santo, onde nós somos levados por Ele, aonde o Senhor nos carrega, aonde o Senhor nos direciona. Amados, entrar neste último nível de oração significa ser integralmente guiado por Deus. Você já viu que na piscina fria, se você chegar e pular direto, parece que você passa menos frio? Se você for querer entrar se molhando aos pouquinhos, você sofre muito mais. Mas quando você vem e se joga, é isso que o Senhor quer que você faça. Se joga de cabeça no rio da graça. Entra no fluir do Espírito Santo. Deixe que Ele te guie, te leve a águas profundas. Aleluias. Amados, este último nível fala de bater, de persistir, para que a porta se abra. Fala de persistência. O Evangelho de Lucas, no capítulo 18, Jesus dá um exemplo para nós de perseverança em oração. E ele diz assim: disse-lhes Jesus uma parábola
sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Lucas 18, versículo 1. Continua dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a me molestar. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes farás justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus dá o exemplo de uma mulher que procurava um juiz que não cria em Deus e nem respeitava homem algum e nenhuma autoridade. E Jesus falou: olha, aquele juiz que não cria em Deus e nem respeitava homens, para não ser importunado, julgou a causa daquela viúva. Quanto mais Deus fará, atenderá, responderá aquele que busca de dia e de noite. Intercessão é o nível aonde você aplica o teu coração a orar. E a todo momento que você vai orar, você coloca a tua causa. Eu vou orar pela vida da Camille, pela situação X na vida da Camille. E toda hora que eu vou orar, eu entro no meu carro, eu vou sair: Pai, me guarda. Senhor, não esquece, Pai, nós estamos intercedendo pela Camille, Pai. Aquele X vai sumir da vida dela, Pai, em nome de Jesus. Eu chego no meu trabalho, eu vou começar a trabalhar: Pai, guarda eu neste dia, Senhor. Mas não esquece, Pai, tira aquele X da vida da Camila. Eu chego em casa, eu vou almoçar, eu lembro da Camila. Eu vou deitar, eu estou intercedendo. Aleluias. Você está disposto a interceder pela tua vida? Sabia, Mauro, que tem pessoas que ele é um excelente intercessor terciário, né? Aquele que intercede por outrem. Ele gosta de orar: eu vou orar pela Camila, eu vou orar pelo Rude, eu vou orar pelo Johnny, eu vou orar pelo pastor Ovidi. Mas quando chega por ele: Deus sabe que eu preciso. Você está disposto a sacrificar por você? Eu sempre falo assim: se você não estiver bem com você e com Deus, como é que você vai ajudar teu companheiro? Já parou para pensar? Um soldado que toma um tiro numa perna no meio da guerra e quebra a perna dele e fica lá, fratura exposta. Vem que mesmo, Vilmar, vem que, né? E o Vilmar está ferido também. Você senta ali, está ferido. Judiado Vilmar, hoje você vai ser minha cobaia, né? Aí eu também estou ferido, mas é o Vilmar que está precisando. Já imaginou? O Vilmar pesa 150 quilos. Brincadeira, Vilmar, né? Como é que eu vou levantar um homem desse tamanho com a perna quebrada? Não consigo. Não pode levantar, né? Obrigado, desculpa, vou usar você. Tem gente que às vezes está ferido, está mancando, está arrastando uma perna e não ora pelo seu ferimento. Não ora para que Deus trate. Pai, trata, Senhor, esta área da minha vida. Eu preciso ser curado nesta área. Eu preciso ser liberto desta situação. Eu preciso vencer isto. Mas você quer ajudar os outros? Olha para você primeiro, meu querido. Se fortalece em Cristo primeiro. Apresenta no primeiro nível o teu pedido. Busca ao Senhor para que a tua voz seja mais conhecida lá.
para que quando você começar só no... o Senhor falou, eu conheço esse gemido é do Vilmar, eu conheço porque eu tenho intimidade com ele, esse gemido é do pastor Alvedi, eu sei, você não precisa nem começar a falar, porque o Senhor já tem intimidade com você. Ou será que a tua oração é daquela que você diz, Senhor, Pai, e o Senhor fica, não estou dizendo que o nosso Senhor é relapso, mas o Senhor fica, quem que é mesmo? Deixa eu tentar lembrar. Nossa, você, Anderson, quanto tempo que você não vinha falar comigo, cara? Eita glória, vem cá, deixa eu dar um abraço. O Pai está morrendo de saudade de ouvir a tua voz. Começa a falar com o Senhor. Começa a falar com o Senhor. Começa a falar de você mesmo. Trata com o Senhor sobre o teu coração. Trata com o Senhor sobre as tuas feridas, sobre as tuas mágoas, as tuas tristezas, as tuas necessidades. E quando você tiver estruturado, fala, Senhor, agora deixa, né, eu não lembro o nome do filme, né, mas me ajuda a salvar mais um, né, vocês vão lembrar, até o último homem, né, que você vá até o último homem, né, que vai lá, aquele que está ferido, já não tem mais nem as pernas, mas você traz arrastado para a igreja, para a célula, e começa a orar para ele, vai crescer perna de novo. Você não tem nem perna para andar, mas Deus vai te dar 2 pernas novas, porque você agora está cheio, e o tempo que for preciso, você vai jogar ele nas costas, e vai carregar, porque você está, aleluias, estruturado em Cristo. Se aprofunda no nível de comunhão com o Pai, saia do superficial. Tem gente que quer viver o sobrenatural, quer realmente mergulhar no rio, mas ele está com a água no tornozelo. Filho, se você pular de cabeça em águas rasas, você vai quebrar a cabeça na pedra. É por isso, Vilmar, que tem muita gente que se machuca na obra. É por isso que tem muita gente, Carla, que se frustra servindo ao Senhor, porque está em nível raso. Água lá no tornozelo, ele diz, eu vou pular. Vai para águas profundas. Águas profundas precisa ter o aval do Senhor. Lembra, o Senhor mediu e disse, vai. Águas profundas precisa de tempo, busca, intimidade com o Senhor. Águas profundas precisa você avançar, pagar o preço no nível. Então saia do superficial. Amém? Aleluias. Assim como o Senhor respondeu, aleluias, glória a Deus, a viúva, assim como o juiz iníquo respondeu à viúva, o Senhor vai responder àquele que tem vida de intercessão. Amém? Para nós, para o último ponto, o Ministério do Louvor já pode se posicionar. Oração é busca e perseverança. No livro do profeta Isaías, capítulo 62, versículos 6 e 7, diz assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo o dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a Ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na nossa terra. Olha que coisa interessante, que às vezes nós pensamos que porque Deus é onisciente, sabe todas as coisas, e Deus sabe todas as coisas, que Deus conhece a nossa vida de trás para frente, de frente para trás, e Deus sabe de tudo na nossa vida mesmo, que você apenas falar para o Senhor, está falado, não precisa ficar repetindo. Deus não é surdo, eu não preciso ficar lembrando o Senhor, Ele não é esquecido, mas você precisa entender que oração é lembrar o Senhor, sim, não dar descanso a Ele, sim. Precisamos chegar ao ponto de dizer: Senhor, não lhe darei descanso até que o Senhor me use, até que o Senhor cumpra em mim a tua palavra, até que o Senhor me conceda a vitória que o Senhor já conquistou para mim.
não lhe darei descanso até que o Senhor mude esta situação, mude o meu ministério. Aleluias. A promessa do Senhor é que se batermos, a porta se abrirá. Então creia nisto. Amém? Há muitas coisas que o Senhor fez entre nós, mas é preciso encontrar quem esteja disposto a bater, a buscar e a bater, como fez aquela viúva. Amém? Deus não fará nada a menos que nós oremos. Capítulo 9, versículo 1 do livro de Daniel diz assim: no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Você entendeu o que Daniel falou nesse capítulo 9? A profecia já tinha se cumprido. A profecia já tinha se cumprido. O tempo já tinha sido concluído. E o povo estava lá. Mas não foi Deus que falou? Jeremias não era um profeta de Deus? Então, se Deus falou através do seu profeta e o tempo se cumpriu, por que o povo ainda estava lá? Porque o povo não tinha orado. Porém, o Senhor só liberou os anjos depois que Daniel orou, depois que Daniel suplicou, depois que Daniel jejuou e depois que ele se cobriu com um pano de saco e cinzas. Sabe, você precisa orar, você precisa ter intimidade com o Pai, você precisa falar com Ele. Sabia, Emily, que tem pessoas que não oram porque pensam assim: não, mas veja bem, eu não tenho tempo para orar, né? Porque eu chego tão tarde do meu trabalho, eu tomo banho, quando eu vejo eu estou morto, canseiro, caio na cama, né? Acha que oração, pastor Alvedi, é apenas quando você tem tempo para dobrar o joelho e ficar ali 15 minutos, meia hora, 40 minutos, 1h30. Tem gente que pensa ou entende de forma errada, creio eu, que vida de oração é uma pessoa que consegue fazer 4, 5 horas de joelho orando. Vida de oração é você conversar com Deus todo instante da tua vida, é em todo momento da tua vida, lá no teu trabalho, dentro do ônibus, dirigindo o teu carro, lavando a louça, lavando a roupa, tudo que você está fazendo, você está conversando com o Pai. Isso é ter uma vida de oração. Tem gente que acha que para Deus responder uma oração, você tem que dobrar o joelho e ficar tanto tempo lá orando. Sabe, existe um valor no sacrifício de oração. Daniel aplicou o seu coração a orar, a jejuar, né, com súplica e fala, com saco de cinza, ou melhor, com saco de pano e cinza. Tirou as suas roupas, vestiu uma roupa humilde, uma roupa, né, simples, e tinha o costume de jogar cinza sobre as cabeças, ou sobre a sua cabeça, num sinal também de humilhação. Isso é sacrifício de oração. O que é o teu propósito diante de Deus? O teu nível de comunhão e o teu empenho no sacrifício vai dizer a resposta que o Senhor tem para você. Amém? Talvez você precisa de uma grande resposta, que aos teus olhos é impossível, para Deus nada é impossível. Sacrifica um pouco mais. Tem nada de errado você levantar 2 horas da manhã, dobrar o teu joelho lá e orar até as 4 da manhã, não tem nada de errado nisso não. Muito bom, sacrifício de oração. É isso que Daniel fez. Então, amado, o apóstolo Paulo falou que eu e você somos abençoados com toda sorte de bênção. Aí você diz assim: vou ficar assistindo Copa todo dia, 4 vezes por dia agora está tendo, né?
né? Sei até os horários, pastor, de 7 horas da manhã, 9 horas da manhã, acertei? Né? 1 hora da tarde e 4 horas da tarde. Né? Tem jogo, você pode assistir, não tem nada errado, não é pecado não. Né? Eu quando tenho tempo eu assisto. Só que você quer receber a bênção lá, né? Sentado no sofá, deitado, tomando uma Coca-Cola, né? De boa. Você é abençoado com todas as sortes de bênção, mas Deus vai te dar a tua vitória, a tua bênção, a tua prosperidade, a tua saúde, o teu casamento feliz todo dia, com o propósito de oração que você tem, quando você abre a tua boca e você fala. Amém? Se coloque de pé. Aleluias. Jeremias 33:3. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Aleluias. Você precisa conversar com o Pai. Fala com Ele. E aquilo que para você se torna difícil, apresenta mais em oração. Começa mais a orar por isso. E eu sei que Deus vai te conceder a vitória. Vamos junto com o Ministério do Louvor adorar ao Senhor. Abra teu coração nesta noite. Aleluias. Tua mente, teu entendimento, abra tua boca, louve, adore a Ele, e também fique com as tuas mãos abertas para receber. És bem-vindo aqui, e em nosso coração toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Aleluia. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra. Qual é o seu nível de oração? Qual é o seu nível de intimidade com o Pai? Você tem pedido? Todo aquele que pede recebe. Você tem buscado no Senhor? Todo aquele que busca encontra. Você tem batido na porta? É aquele a quem bate, abrir-se-lhe-á. Lembra? Mateus 7, 8 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, batei e achareis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Então, meu querido, vá mais além, vá mais profundo, seja mais perseverante. O Senhor quer ser para você tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você precisa que Ele seja.
o Senhor quer ser para você. Aleluias. O que você precisa que o Senhor seja? Peça isso para o Senhor. Aleluias. O Senhor quer ser mais na tua vida. O Senhor quer ser mais por você. Aleluia. Glória a Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Aleluia. Aleluia. Lembra quem Jesus é? Para o cego, Jesus é a luz. Para o faminto, Ele é o pão. Para o sedento, Jesus é a água viva. Para o enfermo, Jesus é a cura. Para o morto, Jesus é a vida. Para o prisioneiro, Jesus é a liberdade. Para o solitário, Jesus é o amigo. Para o mentiroso, Jesus é a verdade. Para o viajante, Jesus é o caminho. Para o sábio, Jesus é a própria sabedoria. Para o réu, Jesus é o advogado. Para o perdido, Jesus é o Salvador. Mas para nós, Jesus é tudo. Aleluias. Então peça aquilo que você precisa que Jesus seja na tua vida, e Ele será na tua vida, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, estamos nos prostrando diante de Ti nesta noite, porque Tu és tudo para nós, e nós precisamos de Ti, Senhor. Colocamos a nossa vida, Senhor, diante de Ti. Colocamos a nossa vida, Senhor, aos Teus pés. Colocamos a nossa família aos Teus pés. Colocamos o nosso ministério aos Teus pés, porque Tu, Senhor, é tudo sobre nós, e nós cremos e descansamos no Senhor, porque o Senhor é aquele que concede a vitória, Pai. Senhor, estamos fazendo, Senhor, nesta noite uma oração de gratidão, porque já temos recebido de Ti a nossa vitória, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu declaro sobre esta igreja, Pai, uma igreja de vencedores, Pai. E nesta semana, Senhor, o Teu filho, a Tua filha, Pai, vai testemunhar, Senhor, daquilo que Tu concedeu na vida dela, naquilo que Tu concedeu na vida dele, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Senhor, novidade de vida, Senhor. Declaramos, Pai querido, aleluias, a saúde do corpo físico. Declaramos, Pai, a saúde da alma, Pai, a cura da alma, Pai. Declaramos, Senhor, liberdade em nome de Jesus. Prosperidade sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Que se abram os céus e o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o Teu reino